Oi, meu nome é Thaís e eu gostaria de saber a origem do meu sobrenome. O meu sobrenome é Carvalho. Carvalho é outra também origem bastante frequente. É português também? É português, são nomes, no caso dela, nome de árvore, né? Provavelmente, ou a pessoa, alguém da sua família antepassado era ou lenhador, ou morava do lado de um grande carvalho, que era um marco, por exemplo, na estrada, lindíssima, né? grande. Então, morava lá perto e todo mundo chamou, olha, aquele era o Joaquim que mora do lado do Carvalho, Manuel do Carvalho. Então isso, aliás, nos dá a dica de voltar um pouquinho à origem, se você permite, a origem do sobrenome. Né? O sobrenome se desenvolveu na história, estou sempre falando no contexto da Europa, né? Europa continental. Ele se desenvolveu ao redor do século XI, mais ou menos. O que acontecia? Até essa época, até ano 1000 e pouco, as pessoas moravam muito espalhadas. Depois que o Império Romano, aquele que a gente estuda, né, que era muito organizado e tudo, foi invadido, foi dizimado, as pessoas passaram a viver todas espalhadas no campo. Então, se você vive espalhado no campo, é difícil você ter xará. Você pode ter 2 ou 3 pessoas. Ao redor do ano 1000 e pouco, começaram a se aglutinar as primeiras cidades mais recentes, né? Então, essas cidades eram muitas vezes fortificadas, fechadas com um muro, como a gente vê em filme, foto, etc. E começaram a aumentar a população. Ano 1000 e pouco, 1100, ao redor disso, começa a se desenvolver rotas de comércio, começa a desenvolver um movimento muito grande de peregrinação para vários centros, e essas cidades vão se desenvolvendo e aumenta a população. Daí surge um problema prático, porque você tem, não 1 ou 2, mas você tem 30 Pedros na cidade. Né? Então, como é que a sociedade, isso não foi uma coisa legal, isso é que é muito interessante, não foi uma coisa imposta. A sociedade criou esses mecanismos. Aquele é o Pedro que mora perto do rio, aquele é o Pedro gordo, aquele outro é o Pedro careca, aquele outro é o Pedro que é filho do Antônio, aquele outro é o Pedro gentil, uma pessoa muito amável. Então, a gente hoje, estudando, a gente consegue detectar quase 20 origens diferentes, esses que eu mencionei. Lugar de origem, vamos usar só os portugueses para ficar fácil. Lugar de origem, aí Monteiro, do Carvalho. Monteiro morava no morro. Certo. Carvalho morava do lado do Carvalho. Ribeiro morava do lado do rio. José do Vale morava no Vale. Né? Bacana, residência. né? Interessante. Tá? Atividade profissional. Ferreiro, ferreira. Você tem sobrenome Caçador, você tem sobrenome... O primeiro-ministro da Espanha até chama o sobrenome dele Sapateiro. Sapateiro. Né? Em italiano você tem uma série de sobrenomes. Zapateiro. Exatamente, mas é o que faz sapato. É o que faz sapato. Em italiano você tem essas de profissão, você tem diversos. Também, sempre da mesma linha, né? Então, voltando à Europa. Origem, coisas naturais, profissão, característica física. Gordo, você não tem aqui, Rua Adolfo Gordo, era alguém antepassado dele. O Cunha Gago? Cunha Gago. Era Gago, sim, será? aí não é característica, é uma característica de comportamento, Gago mesmo. Algum Gago antepassado dele era Gago. Fica em Pinheiros essa rua. Exatamente, então. A gagueira não acontece quase hoje, né? Porque se desenvolveu muito a educação, a pedagogia. Tem um filme aí do Oscar que tem o Rei Gago. Agora, aí aqui, nos tempos modernos, seria assim, a Ana Paola, metrô, né? Provavelmente poderia celular, ser, né? Celular, né? computador, larga, sei né? lá. Muito legal. Bom, podemos seguir, veja bem. Característica física, a característica de comportamento gentil, amato. Isso você está falando de português e de espanhol? Português, espanhol, de francês. Árabe, tem isso não? Não, árabe é outra. Nas outras culturas, italiano sem dúvida. Qual, por exemplo? Italiano. Italiano é muito comum, por exemplo, os que a gente chama votivos. Quer dizer, são aqueles que denotam bons votos, bons interesses. Amato. Querido, o seu. Qual é? Bom João. Bom João. Era um bonzinho, era uma pessoa bonzinha. Gente, bonzinha, boazinha. Bom você Giovanni. Tem Bom Giovanni. Giovanni é João, né? Benvenuto, bem-vindo, uma criança. Talvez que os pais tiveram dificuldade de ter um filho, tiveram filhos e morreram, daí nasceu um, passou a ser chamado Benvenuto. Bem-vindo. Bem-vindo. Ou então os do pai, né, que eram filhos de fulano. Por exemplo, dá um exemplo. Em espanhol e em português, quase todos que terminam por ES. Pérez quer dizer filho do Pero, que é a forma antiga de Pedro.
Certo. Né? Guedes é filho de Gueda, que é um nome medieval, que não usa mais em português. Antunes é filho de Antônio, em português e na Espanha. Ah, agora eu lembrei da minha diretora, volta para Portugal, Moreira. Moreira? É, uma moreira, a árvore. Então, ou a pessoa... lembra que a seda era um comércio muito importante, um trabalho muito importante, né? E a seda, a principal maneira de crescer a seda, de fazer a seda, era com o bicho da seda, que cresce muito bem na moreira. Então, talvez tivesse um antepassado que trabalhou, né? Agora, nós estamos falando sempre de origem remota, né? Certo. A gente não você pode Mas seguir. é da nossa origem, Mas a você nossa pode seguir, história. claro, que se manteve, né? Paola, qual que é o seu sobrenome? Fraine, Fraine? F-R-A, Fraine, que nem nhoque, F-R-A-G-N-I. Fraine. Ainda tem o Altobello, que ainda me casei com outro Fraininha é italiano. italiano, visivelmente do norte. Fraine. Algumas têm essas características. Por exemplo, os sobrenomes italianos que terminam com consoante, em particular N do lado dela, do exemplo dela, T, muitas vezes R, é muito característico do Nordeste Da Itália. região. Da por região região vêneta, geográfica. exatamente. Então você vai aqui, você vai em Jundiaí, você vai achar muito. Lorençon, né, Marcon, Antonion. Strapasson. Não acaba mais, isso aí, Sim, Strapasson, sim. né? Que Strapasson tem. eu tenho, inclusive, antepassados com esse sobrenome, né? Quando a gente encontra uma pessoa com o mesmo sobrenome, eu tô com a mão cheia de pasta de dente, ainda que eu estava limpando Tá as limpando a pratas prata ali, aí. viu? Aí, é assim, eu encontro um Bom Giovanni, e eu vou tentar descobrir, mas a gente não é parente. A gente não é parente mesmo? Ou é falta de saber Pode ser ou pesquisar? pode não ser. O que não é adequado é você achar que porque tem o mesmo sobrenome é parente. parente. Né? Porque pode, aí acho que a gente já comentou o suficiente para perceber isso. Podia haver um Bom Giovanni na Toscana e um Bom Giovanni na Sicília. Um João Bonzinho, Um João Bonzinho. que naquela situação que a gente comentou, adotou quer dizer, a sociedade deu a ele esse sobrenome, ele acabou adotando. Ele é filho daquele João Bonzinho, do Bom Giovanni. Por isso que o Moreira também pode ser com assim. mais razão ainda, exatamente. Os enfim, Moreiros. Esses ligados à natureza são muito comuns, né? Porque Ribeiro. nós perdemos muito contato com a natureza na modernidade, mas antigamente as pessoas viviam muito ligadas ao campo, né? Então todas as coisas de campo. Né? Vamos ver se dá tempo para responder mais um, Celinha. Vamos lá? Oi, o meu nome é Jonas e o meu sobrenome é Egea. E eu queria saber a origem desse sobrenome. Egea É o quê? soa grego, né? Na Itália esse sobrenome ocorre em um ou outro lugar. Isso pode significar uma origem remota grega, né? Naquela região do mar Egeu e tudo, né? Pode não ser italiano, não sei, né? Assim, de bate pronto, é muito difícil a gente ter todas as respostas, porque os sobrenomes convergem também. Por exemplo, Mota é um sobrenome que tem na Itália e tem em Portugal. Né? Sem contar que entre Portugal e Espanha há muita conexão, né? Há muita igualdade, divisa. Né? Ali mistura, É tudo. né? Exatamente, E aí, então, esse daí Antunes, esses todos você vai encontrar. Aí a gente mistura um pouco quando a gente pensa no mapa, né? Aí a gente pensa lá, Portugal, Espanha, França, Itália. Essa mistura pode ter acontecido também com franceses, aconteceu. com alemães? Sim, nas fronteiras principalmente. Sim, né? nas fronteiras, Você vai né? ter sobrenomes, que são nitidamente com influência. Ou, aliás, às vezes você tem, como tem o nosso telespectador Carvalho aí, você tem sobrenome francês. Você tem aqui o nosso Chico Buarque, da onde? Chico Buarque, de Holanda. De Holanda. Né? Algum antepassado dele, seguramente no Nordeste. Essa é a na Holanda, origem, do né? sobrenome. Bom, é o seguinte, tem 300 mil pessoas querendo falar com você. Eu imagino. Não vai ter jeito, então vamos combinar o seguinte, daqui quantos dias ele volta? O nosso consultor para assuntos de família aqui, Eu para posso assuntos de voltar em sobrenome. abril. Não, que abril. Eu tô Semana fora. que vem. Não posso. Vai viajar? Vou estar fora. Tá onde tu vas? A gente já quer saber da vida dele, tudinho. Vai viajar? Trabalhar? Trabalhar. Claro. Trabalhar nessa área. Você faz a investigação de nomes das pessoas? Eu assim? faço, mas a atividade mais comum que eu tenho é dar cursos e palestras sobre isso. Sobre como as pessoas podem pesquisar Você a sua faz origem. cidadania também? Não, a Não. parte de documentação, quando Não. a pessoa tem dificuldade, sim. Mas a parte burocrática, digamos assim, Ah, não.
Então tá, então ele só... Gente, ó, não é má vontade nossa, não. Ele vai viajar e só estará de volta ao Brasil em abril. Então, em abril, pelo amor de Deus, você larga as malas e venha pra cá. Vamos combinar. Combinado? Pode fazer uma lista de sobrenomes. Vamos ter mais tempo, vamos tentar ficar mais tempo com você. Enquanto isso, você busca lá, www.imigração, sem o C cedilha, né? Italiana, imigracal, italiana.com.br. Você é uma simpatia. Deixa eu aproveitar só para lembrar também que o site está sendo reformulado, ele não está 100% atualizado. Para comecinho de fevereiro ele vai estar com uma série de propostas novas. Abril. Viagem, e eu vou fazer uma viagem com um grupo para a Itália para os interessados na parte histórica e genealógica, em outubro. Ai, você faz grupos? Daí a gente põe no site. Ai, que legal, acho que eu vou fazer também. Eu já Pois fiz embala aqui, né? Embala, vai. Tá. Você é muito simpático. Muito obrigado. Gostei Adorei muito de te estar conhecer aqui. também. Amém. Você vai gostar Você me ideias. volte em abril, hein? Farei. Tem que vir Obrigado. com mais frequência, porque é muita gente querendo saber, né? A gente, nossa, fica curioso. Tennessee, você, por exemplo, quer saber a sua origem também. Com certeza, Bom Olga. dia.